Em discussão, moção 327/2022. Com a palavra o vereador Jean Pirola. Senhor presidente, novamente aqui nessa tribuna da casa, e já me manifestando com a Carta Magna na mão, a Constituição Federal do nosso país, a lei máxima que rege as regras de todo cidadão e cidadã brasileira. E quando nós fizemos esse requerimento, senhor presidente, de protesto às decisões do excelentíssimo senhor ministro do STF, Alexandre de Moraes, em suas decisões, foi justamente de repúdio a todas as decisões inconstitucionais, no nosso modo de ver, onde censurou pessoas, bloqueou bens, bloqueou contas, prendeu parlamentares, simplesmente tratorou a nossa Constituição Federal. E digo isso, senhor presidente, com base legal, eu vou passar a ler agora. O artigo 2º da nossa Constituição Federal, ele é muito claro, ele fala o seguinte: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Nenhum manda mais que o outro. Ou não deveria, que não é o que nós estamos vendo. O judiciário está mandando prender, está cerceando o legislativo, está cerceando o executivo. O executivo faz um decreto, o judiciário derruba. O legislativo aprova uma lei, um senador lá chamado Randolph Gazella, não sei do que, vai lá, contesta, e o STF derruba. Isso é inadmissível. Quando nós temos uma Constituição Federal que fala que os três poderes são harmônicos. Daqui a pouco nós vamos votar uma lei aqui e a Justiça simplesmente vai dizer que não vale. E o artigo 5º, que é justamente o que estabelece o nosso requerimento, senhor presidente, diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Eu não vejo ninguém se manifestando que não está dando a cara a tapa. Ou seja, estão dentro das 4 linhas da Constituição Federal. Estão fazendo aquilo que a lei os protege. Não tem ninguém com máscara, com touquinha, às escondidas. São famílias que estão lá rezando, que estão lá cantando o hino nacional, demonstrando amor à pátria, com receio ao futuro. E o inciso 16º do artigo 5º ainda fala assim, senhor presidente: todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. O que os manifestantes estão fazendo? Aquilo que a Constituição Federal estabelece. Se reunindo pacificamente, sem armas, em locais públicos. Eu não vejo problema algum nisso aí. Não vejo problema algum nisso aí. E é por situações iguais a essa que eu vou botar no telão, senhor presidente, que eu não acreditei quando eu recebi essa imagem no meu WhatsApp, mas eu fui lá na página no Instagram do ex-prefeito cassado Paulo Essel, que xingou a população brusquense. E ele... Hospício Municipal de Brusque vai mudar de endereço, colocando que as pessoas que estão no TG, que estão na frente do tiro de guerra, estarão indo para Fenarreco. 80% de louco. Paulo Essel. É isso? E olha o que ele colocou mais.
Será que os desocupados de frente ao TG de Brusque também estão buscando auxílio dos ETs? Não precisamos, senhor. 80% da cidade disse não. É isso que o senhor merece. Repulsa do povo. Continua a discussão. Com a palavra a vereadora Marlina. Senhor presidente, eu gostaria de justificar que vou votar contrariamente a essa moção. Em primeiro lugar, porque é uma afronta à democracia, nós que fomos legitimamente eleitos no ano de 2020, questionar o resultado das urnas, porque a nossa opinião, vereador Jean Pirola, não está condizente com aquilo que queremos. Eu confesso que eu não entendo o senhor vir aqui discursar no pós-eleição, dizer que nós temos que aceitar a democracia e depois, de uma forma que para mim é contraditória, incitar o desrespeito ao legítimo resultado das urnas. Resultado das urnas estas, que elegeu Jair Bolsonaro e seus filhos durante uma vida inteira. Resultado de urnas, como eu já disse, que elegeu nós, o prefeito que está aí hoje, que é uma escolha da população. Bom, também quero dizer ao vereador que se reportar a uma pessoa como Gazela é extremamente homofóbico e carece de um pedido, de uma retratação e um pedido de desculpas públicos, porque um parlamentar, o mínimo que deveria ter é respeito à diferença e à diversidade. Eu não consigo compreender como alguém faz um discurso contra a xenofobia num dia e no outro vem aqui e chama uma pessoa que tem uma orientação sexual, uma escolha pessoal, chamar esta pessoa de Gazela. Quem anda nas 4 linhas da Constituição e quem gosta de andar com ela estampada no braço para inglês ver, consegue ser contraditório cotidianamente. Em relação à atuação do ministro Alexandre Moraes, eu quero dizer que para a boa condução, que em nenhum momento o senhor que tem uma pauta com o povo nordestino, nenhum momento indagou a atuação do delegado da Polícia Federal, que no dia das eleições fez blitz que não deveriam ser feitas, com o claro intuito de prejudicar as pessoas de se deslocarem aos seus lugares de votação. Como é que um país que tem uma Constituição, que é chamada de Constituição cidadã, que se orgulha dela, pode permitir um movimento como esse? Ver de braços cruzados a escalada de um movimento que é notoriamente contra a democracia. É por isso que estão sendo chamados de atos antidemocráticos. A gente tem que compreender que opinião, ok, é livre, é de cada um. Agora sim, nós temos que prezar pela democracia. E nós temos que, sim, ser veementemente contra atos antidemocráticos. E aquilo que o senhor chama da vigília Lula, que aconteceu,
Em nenhum momento, aquela vigília e a estada daquelas pessoas estavam ferindo um princípio democrático como estas organizações agora, muito suspeitas, com financiamentos que nós não sabemos de onde vem, está acontecendo. Olha, eu quero dizer que, para finalizar, eu quero dizer que a democracia é um valor que deveria ser inegociável, principalmente por pessoas que foram eleitas pelo voto popular. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador André Vec. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Agora num clima um pouco mais calmo, gostaria de apresentar aqui os motivos pelo qual subscrevi a moção junto com o vereador Jean Pirola, que tem muito mais a ver com a questão da livre manifestação, do que com questões de questionamento de resultado da eleição ou então com a questão das manifestações. Eu acredito que dentro do respeito, dentro da harmonia entre as pessoas, a gente tem que defender toda a manifestação, mesmo que sejam temas que eu não concorde, uma vez que a manifestação também é um exercício de cidadania, né? A cidadania, a democracia, ela não termina com o voto na urna, ela continua com as pessoas se manifestando e defendendo aquilo que elas acreditam. E eu defendo, como liberal, que as pessoas possam se manifestar, claro, não defendendo nenhum crime, então o cara vai se manifestar para matar alguém, e também a gente tem que ter um limite. Mas dentro daquilo que é legal, eu acho que todo mundo tem o direito de se manifestar. A gente teve, por exemplo, agora a gente tem o pessoal se manifestando na frente de tiro de guerra. Eu não concordo com todas as pautas. Intervenção militar, eu particularmente discordo, Mas também a gente teve manifestações na época, que o presidente Lula foi preso, por exemplo, que era uma decisão judicial, e havia manifestações de pessoas que queriam a soltura dele. Elas estavam questionando uma decisão judicial. E tudo certo, discordo delas, mas elas estavam lá exercendo o seu direito de manifestação. E aqui, a gente tem que ter muito cuidado, e quando a gente questiona um ministro do Supremo, e até curioso, quando eu estava assinando a moção, um assessor veio brincar e falou assim, olha, Vec, é bom tu tirar o dinheiro da tua conta, porque é capaz de ele ser bloqueado, Então, quando a gente vem aqui, mesmo que a gente tenha a imunidade material da nossa opinião, daqui a pouco alguém aqui está tendo rede social bloqueada, tendo conta bloqueada. Infelizmente não tem muito dinheiro, então não tem muito o que bloquear, vereador Rico? Mas é uma preocupação muito grande, porque hoje a censura é com parlamentares, com empresários, mas amanhã pode ser comigo, pode ser com o vereador André Resini, pode ser com qualquer pessoa. Então, a gente não pode se omitir e se calar diante de excessos, de abusos daqueles que deveriam defender a nossa Constituição contra o cidadão. Então pode passar, como o vereador já citou a questão da Constituição, muito bem feito inclusive, pode passar. Só complementando aqui, vereador Jean, o artigo 222 da Constituição, que também fala, que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica, artística, Pode passar. Eu queria só citar alguns exemplos aqui para ficar um pouco mais nítido o que a gente está querendo defender com essa moção. Bloqueio de contas, pode voltar. Bloqueio de contas bancárias, busca e apreensão de empresários investigados. A gente teve o caso até aqui do empresário Luciano Hang, que num grupo de WhatsApp, num print de grupo do WhatsApp, em que ele não defendeu o golpe, mas algumas pessoas sim, bloquearam as contas, as redes sociais dele e estão até hoje bloqueadas. Pode passar. Aqui está a lista de outros parlamentares, inclusive, eleitos, que também detêm da imunidade material de suas opiniões, que tiveram também suas redes sociais derrubadas. Eu sei que algum desses aqui, às vezes, solta uma fake news, a gente sabe disso. Mas a gente não pode bloquear a rede social, por causa de um pequeno erro, a gente proíbe a pessoa de falar o que ela quiser. Que tire do ar, então, a publicação que for mentirosa, mas não derrubar a rede social dos parlamentares que foram eleitos, representam boa parte da população. Mas o caso, para mim, mais emblemático, para não dizer que somente os bolsonaristas são os perseguidos aqui,
é do Marcos Cintra. Para quem não sabe, o Marcos Cintra, ele foi candidato a vice-presidente da Soraya Tronic, do União Brasil. Ele foi candidato a vice, da onça lá. Ele foi candidato a vice-presidente. Pode passar, faz favor. Eu não vou ler tudo aqui, mas ele fez um tweet, olha só, ele fez uma publicação nas redes sociais. Ele já começa dando uma paulada no Bolsonaro. Então já fica claro que ele não é do time do Bolsonaro, para ver que todos nós estamos sujeitos aqui à censura, né, do TSE. E aí ele questiona, olha, por que o Bolsonaro teve 0 votos em várias urnas e ele não teve nenhuma urna que ele teve 100% dos votos? É o que ele está falando aqui. Não vou entrar no mérito, mas é o que ele está falando. E aí ele fala, olha, isso está estranho, tem suspeita, a gente tem que, né, o TSE tem que trazer um esclarecimento. Né, eu acho que quando a gente tem dúvida em qualquer processo, sobretudo quando envolve, né, a política e a administração pública, a gente não resolve com repressão e não resolve com censura, a gente resolve com transparência. E se o TSE não tem nada para esconder, olha, por que não responde os questionamentos? E não vou falar aqui do o argentino lá, que eles apelidam lá, o Vin Diesel argentino, né, e tudo que ele falou, mas é uma série de questionamentos que estão sendo feitos nas eleições, também não estou aqui para entrar no mérito, mas que têm que ser respondidos. Qualquer cidadão tem direito a questionar qualquer coisa, nós, né, o Executivo, o Judiciário, o Supremo, enfim, qualquer processo pode ser questionado e as pessoas têm o direito de ter as respostas, né? E o que fizeram? Não responderam ele. Muito pelo contrário, derrubaram a rede social do cara. O senhor falou que eu não gostou, questionou o que eu estou fazendo, não tem conversa, né? É bloqueado. Então, a preocupação que eu tenho, e eu acho que essa moção vem nesse sentido, e eu acho que nós, enquanto parlamentares, e a moção, se aprovada for, vai ter uma representação da instituição Poder Legislativo, né, temos que nos posicionar diante desse tipo de situação. Porque hoje são os deputados aí que estão sendo bloqueados, são os empresários que estão sendo chamados para depor na Polícia Federal. E aí? E na próxima eleição? Será que não vai ser eu? Não vai ser tu, vereador Jean? Assim, a gente tem que se posicionar aqui, e estou sendo muito objetivo, até porque eu sei que quando existem N motivos que as pessoas criticam aí o ministro Alexandre de Moraes, mas eu estou focando nessa questão da censura, e muito embora eu possa discordar das pessoas, né, eu acho que a gente tem que sempre garantir o direito delas se manifestarem. Para concluir, pode passar? Pode passar também? Eu vou trazer uma frase aqui da Evelyn Beatrice Hall, que escreveu uma obra para falar um pouco sobre os textos do Voltaire, e essa frase é às vezes atribuída ao Voltaire, mas é dessa autora, se referindo, né, um pouco ao pensamento dele, que é, abre aspas, posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Isso é democracia, isso é liberdade, e qualquer coisa contrária a isso é censura e hipocrisia. E a gente está aqui para combater, né, esses abusos daqueles que estão no papel de defender a Constituição e se aproveitam das suas prerrogativas para censurar aqueles que discordam. Concedo a parte, vereador Jean. Obrigado, vereador André. Quero dar os parabéns e agradecer, né, que aceitou que eu pudesse subscrever esse protesto, né, que é justamente isso que o senhor acabou de dizer. E eu gostaria apenas de botar um videozinho ali agora, rapidamente, para dizer por que nós chamamos o Randolph de gazela saltitante, porque é o vídeo justamente que aparece ele pulando. E quando a gente fala de saltitante, podia ser canguru, coelho, né, qualquer outro bicho. Mas como ele ficou conhecido dessa forma, e não tem nada a ver com opção sexual, cada um tem a sua, faz o que bem entender, não é verdade? É aquela frase que eu já falei para um certo cidadão, opinião e bunda, cada um tem a sua e dá como quer. E acabou. Cada um faz o que bem entender da sua vida. Por isso que nós ainda vivemos num país livre, democrático, que nós podemos ter opiniões. Obrigado, senhor vereador. Aproveitando, ceder também a vereadora Marlene uma parte por um contraponto. Apenas quero parabenizá-lo pela sua explicação, muito didática. Continuarei votando contrariamente. E quero dizer que não precisa ser homofóbico para sustentar um argumento. Parabéns, o senhor em nenhum momento foi homofóbico, como o vereador Jean Pirola foi, fazendo uso de independente da pessoa pular ou não, nunca vi atrelar isso
a qualquer condição de alguém. Então, é possível defender argumentos sem ser racista, machista, homofóbico e xenofóbico, porque isso, falado aí da frente, incita as pessoas e, mais do que isso, autoriza as pessoas a fazer igual. Nem sempre vai dar para mostrar videozinho explicativo para as pessoas. Obrigada, vereador. Feitas as falas dos colegas, né? Conclua a minha fala aqui também, presidente. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Ivan. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, prezados brusquenses que nos acompanham, cumprimentar também os representantes da imprensa. Presidente, a exemplo de todos aqui desta casa, nós acompanhamos também todas o que aconteceu, na verdade, após as eleições. E tanto se fala em democracia, mas o que nós temos visto, na verdade, é uma posição totalmente contrária do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Ora, nós vimos ações onde ele é autor, onde ele é o promotor e ele é o julgador, é o juiz. Então isso não tem cabimento, isso não é democracia. Isso é ser um ser ditador. Essa é que é a pura verdade. É ser um ditador. E ele está exercendo essa função de ditador. Ele se sobrepôs ao executivo, se sobrepôs ao legislativo e está reinando absolutamente como um perfeito ditador. Essa é que é a verdade. Então, nós vimos aí, isso já foi citado aqui por todos que me antecederam, contas bloqueadas, rede social bloqueada, tudo por um despacho monocrático, despacho dele próprio. Mas eles são tão espertos, na verdade, viu, vereador Pirola, que quando um já está desgastado, eles trocam. Aí vai outro ministro para a linha de frente e aquele que já está desgastado fica recuperando a sua imagem. E quem sofre com isso, na verdade, é o cidadão. É o povo brasileiro que sofre com isso. Ora, nós falamos, como eu disse, tanto em democracia. Se, no caso, o Partido Liberal, o PL, apresentou hoje uma proposição ao Supremo Tribunal Federal, aliás, ao Tribunal Superior Eleitoral, solicitando medidas no sentido de anular 260 mil urnas, mais ou menos 260 mil urnas, por aparecerem inconsistências. Usa um termo bonito para não dizer irregularidades, ilegalidades nas urnas. Ora, se existe tanta democracia assim, devia o primeiro a se pôr a favor disso é o próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele devia mostrar todos os atos praticados pelo tribunal às pessoas que o estão indagando. Mas não, ele não faz isso. Ele dá cada vez mais motivo para que o povo, na verdade, desconfie da última eleição. E quanto ao pessoal, vereador Pirola, esses manifestantes que estão à frente aí nas nossas casas militares, estão exercendo um direito que a Constituição lhe garante. É um direito que o cidadão tem, um direito que a cidadã tem, de ir lá manifestar o seu descontentamento com os atos praticados até este momento pelo Supremo Tribunal, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ora, agora vim aqui, como Vossa Excelência mesmo citou, dizer que querem mudar, tirar esse pessoal de frente do tiro de guerra aqui de Brusque, jogar para um outro local. Ora, isso é até piada, isso é uma piada isso. Para começar, o Exército ali, no caso, o nosso tiro de guerra, ele tem uma área de proteção, uma área de segurança.
E essa área que responde é o militar, é o tiro de guerra. E eu não vi nenhuma vez citarem aqui que tinha um representante do tiro de guerra nessa reunião, impedindo o pessoal de cumprir, né, de exercer um direito que tem. Por isso, presidente, voto favorável ao requerimento, à moção, melhor, né, dos vereadores que a subscreveram, né, com a nossa inteira descontentamento com tudo que está acontecendo no nosso país. Infelizmente, nós estamos prestes também a ser implantada uma perfeita ditadura aqui no nosso país. Continua a discussão. Gostaria o vereador André? Boa noite, presidente, à mesa, aos vereadores, à vereadora, ao público aqui presente, à imprensa, aos colaboradores da casa. Também voto favoravelmente essa moção, presidente. Realmente é um absurdo o que vem acontecendo a nível Brasil, né? Um ministro que, com todo respeito aos donos de mercadinhos de esquina, de bairros, hoje, basicamente, nada mais é que isso que está acontecendo no país, né? Ele assina, ele julga, ele culpa, ele fecha, ele abre, né, a hora que quer, ele entrega o pãozinho, ele cobra no caixa, fecha meia-noite um dia, no outro dia ele abre às 6 da manhã. Enfim, realmente é uma vergonha, é uma censura. Falam tanto de democracia, mas infelizmente não é isso que vem acontecendo no nosso país, né? E agora querem tirar a população, né? Falando agora aqui municipal, né? Aqui em Brusque, sobre a situação aqui na frente do TG, né? 005. Pessoas do bem, pessoas trabalhadoras, autônomos, não vejo algum político chamando a responsabilidade para fazer essa manifestação. Está acontecendo de forma muito respeitosa, democrática e autêntica. E, infelizmente, com despachos e canetaços, eles vão fechando e vão querendo calar, né, essa parte da população que, de uma forma tranquila, vem se manifestando. E aqui, independente do lado, se é do lado do Bolsonaro, ou nesse caso, né, do Lula, eu acho que nós realmente, eu ainda entendo que vivemos num país democrático, né? E desde que não prejudique terceiros, desde que não dá quebra-quebra, eu não vejo problema nenhum o cidadão do bem se manifestar por uma situação que ele entende que não está sendo correta, o TSE fazendo a coisa certa. Nós vimos agora nos últimos 30, 60 dias, tudo o que aconteceu na eleição. Nós até temos que cuidar o que nós falamos aqui publicamente, porque depende do que fala, amanhã pode acontecer até alguma coisa com a gente. Então, olha a situação que nós chegamos, não podemos nem falar o que nós pensamos. Concedo a parte ao vereador Ivan. Obrigado, vereador. Na verdade, eu só estou fazendo a parte que eu esqueci de citar uma situação que nós temos que daqui para frente tomar, né, com muito cuidado, com respeito ao Senado Federal. A única entidade que pode fazer parar essa situação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral é o Senado da República. Eles podem fazer o impeachment do ministro. Mas, infelizmente, nós vimos um Senado totalmente acovardado, silêncio total, sem dar uma resposta, né, para a população, sem demonstrar por que eles estão lá no Senado, né, que não seja nos representar os nossos estados. Nós temos que prestar atenção nisso, vereador. Bem lembrado, vereador Ivan, o nosso Senado, infelizmente, está muito calado, né? Todo mundo escondido, com medo. Enfim, realmente é uma situação triste, né? Eu nem falo aqui do resultado da eleição, eu falo do momento das manifestações. Independente se vai virar, não vai, se vai dar algum problema ou não, né? Eu acho que
tem que ser respeitado as manifestações, as pessoas que entendem que teve problemas, que estão se posicionando, né, de um ex-presidiário novamente ganhar uma eleição. Eu acho que tem que ouvir também assim, 49%, né, da população que foi votar. Então, realmente, o Senado também, muito bem lembrado pelo vereador Ivan, precisa se posicionar, porque eles que têm autonomia hoje, digamos assim, para fazer alguma coisa. Porque, senão, né, hoje o Brasil tem um dono que assina e faz o que entender, e se alguém falar alguma coisa, ainda eles censuram e colocam na cadeia. Era isso, presidente. Obrigado. Olá, vereador Deco. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora. A gente sempre tem que ver os dois lados da moeda, né? E a gente tem que prezar aqui pela verdade e pela justiça. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Um pouco tempo atrás, quando a presidenta Dilma foi cassada, o presidente Lula foi preso, e até que em Brusque, quando Paulo Essel foi cassado, se falava que foi uma coisa arrumada no STF. Então, para um lado vale, para o outro não vale. Então, acho que a gente tem que ser justo. A Constituição, como diz, é clara. O pessoal que está ali na frente do TG está certo de estar ali. Então, eu queria solicitar aos vereadores Jean Pirola e André Vec, que eu pudesse subscrever com vocês essa moção. E, com certeza, falar para o pessoal que está ali manifestando de forma pacífica. E a maioria não está falando em candidato ou está falando nome de político, mas está falando principalmente o que a gente já vem falando muito tempo aqui, dessa mão pesada do judiciário sobre as pessoas, sobre os políticos, sobre a liberdade nossa de expressão. Né? Foi mostrado aqui pelo vereador André Vec, bem especificado, né? Alguns casos de parlamentares que foram censurados, empresários. Então a gente já está há tempo falando disso. E eu acho que o povo também não está mais com um saco, vamos dizer, para aguentar toda essa mão pesada, essa interferência do judiciário na vida e no direito de ir e vir e no direito de se expressar das pessoas. Então, pediria para subscrever e dar todo o apoio ao pessoal que está lá, força, porque se vocês estão ali, é por algum motivo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Gostaria também de me manifestar. Com a palavra, vereador Alessandro Simas. Obrigado, presidente. Gostaria aqui também de me posicionar favorável à moção. Já falei anteriormente aqui na Câmara. Também, se possível, subscrevê-la, da mesma forma que foi pedido do vereador Deco. E falar o que eu venho dizendo já há muito tempo e que o que eu vejo do período eleitoral e o que eu vejo desde do pré-período eleitoral, vereador Ivan. A eleição não era de um candidato contra o outro, era de um candidato contra um sistema. E esse sistema é, sim, representado pela figura do presidente do STF. Tudo que nós vimos até agora, tudo, quando o Deco fala em mão pesada, a mão pesada só serviu para um lado, tanto por parte do presidente do STF, como de vários ministros. Por quê? Porque não é interessante a permanência do atual presidente. Porque ele julga e discute o sistema. E isso que é o ponto principal. Um sistema que está ameaçado e que deve estar ameaçado. E as pessoas que estão na rua não estão para defender o presidente A ou o presidente B. Elas perceberam durante todo esse período o que estava acontecendo com o nosso país, que a Constituição, que está ali na mão do vereador André Vec agora, foi rasgada por quem deveria defendê-la, por esses ministros que lá estão. Eles rasgaram a Constituição, eles fizeram com que as pessoas que estão na frente dos quartéis, na frente dos tiros de guerra, estivessem lá e vão estar. Por quê? Porque eles não fizeram o papel deles. E cabe a essas pessoas que lá estão e que nós deveremos respeitar e dar os parabéns, fazer com que elas possam, cada dia sim, seguir o seu destino, que é lá estar, que é lá defender aquilo que elas têm como suas convicções, que é defender aquilo que elas têm como bem maior, que é a sua família e o seu país.
É isso que nós temos que respeitar. Por isso que eu entendo, sim, que a moção que o vereador Jean e o vereador André fizeram, ela é muito pertinente, porque tudo que nós vivenciamos desde o período pré-eleitoral serviu apenas para um lado, e esse lado não é o lado que venceu. Eu, sinceramente, eu sempre venho falando, eu nunca acreditei, nunca quis acreditar que numa urna um presidente fizesse 0 votos, vereador Ivan. E se isso existe, alguma coisa está muito errada. Não existe argumento nenhum para alguém defender, né, que um candidato a presidente da República faça 0 votos numa urna. Isso aí, para mim, é inadmissível. Então, eu gostaria aqui de transmitir aqui o meu posicionamento em relação ao que eu penso, o que eu vi e o que a gente vivenciou no período pré-eleitoral e eleitoral, e deixar aqui meus parabéns a todos aqueles que de forma ordeira, pacífica, educada, estão nas ruas defendendo aquilo que é mais sagrado, depois da família de cada um deles, que é o nosso país. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Então, em votação, a moção 327/2022. Então, aprovada por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário.